Muito bem, nós queremos nessa noite fazer uma reflexão a respeito dos fatos que estão acontecendo no mundo nesses dias. Pois é, para se pensar, né? Para se pensar, porque nós não podemos ficar alheios do que está acontecendo. Veja bem, nós tivemos, nesses últimos 6 meses, 7.800.000 empresas que fecharam suas portas. Vamos pensar um pouquinho, minhas amadas amigas, amigos, irmãs e irmãos. No período de 6 meses no Brasil, eu estou falando só do Brasil, fecharam as portas, encerraram as atividades, 7.800.000 empresas que geravam milhares e milhares de serviços. Empresas grandes, empresas pequenas, algumas empresas grandes, mega empresas, fecharam suas portas, reduziram salários, reduziram pessoas, enfim, meia boca, podemos dizer assim. Nós temos hoje, neste período de pandemia, nada mais, nada menos de 14.500.000 pessoas desempregadas. Presta atenção, 14.400.000 pessoas desempregadas, agora, recente, agora, nesse exato momento. 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. 8 milhões de pessoas estão fazendo o quê? Salgadinho em casa, fazendo máscara, fazendo isso, fazendo alguma coisa para poder levar comida para casa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção. Pessoas fazendo bico para levar a janta. 28 milhões de pessoas em extrema necessidade, passando fome. A coisa pior que existe é passar fome, é ver crianças pequenininhas, né, de várias idades, sem ter o que comer. O pai desesperado, a mãe desesperada, sem ter o que comer. Quase 30 milhões de pessoas nesta situação. E muitas pessoas que podemos considerar umas 30 milhões de pessoas, ou 60 milhões de pessoas, juntando aquelas que passam fome e aquelas que têm uma renda, pouca renda, ou seja, o vale renda. Tem pessoas que estão sobrevivendo, sei lá como, com 23, com menos de R$200 por mês. Pessoas estão sendo despejadas. Pessoas que estão tendo energia cortada, água cortada, despejo. Tem tantas pessoas, tantos empresários aí, megas de imobiliária, sei lá o quê, que não está tendo piedade de ninguém, quer dinheiro, quer dinheiro. Advogados querem dinheiro para defender uma causa do carente. Ainda bem que temos a Defensoria Pública. Mas a situação está tão caótica, as ações trabalhistas estão insuportáveis para o empregador, que não sabe o que fazer, porque uma justiça trabalhista é impiedosa. Este é um quadro terrível. Mas o que nós podemos dizer? Será que isso é normal? Será que realmente iria acontecer isso? Eu quero trazer aqui algumas reflexões na palavra de Deus, que é muito importante nós entendermos o que está acontecendo. Que para mim, tudo que está acontecendo não é surpresa nenhuma. Jesus mesmo, no Sermão do Monte, lá no versículo 24 da Bíblia Sagrada, diz o seguinte, versículo 3, 24:3, quando ele estava reunido com seus discípulos. Vamos meditar nessa palavra e você depois pode ler na sua casa aí. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegavam-se a ele os seus discípulos em particular, porque existia milhares de pessoas, mais de 5.000 pessoas, só homens, não contavam-se as mulheres nem crianças.
Então Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, quer dizer, só os 12, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Porque Jesus estava falando da vinda dele, né? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus está dizendo aqui algo que é muito importante, que nós devemos ficar cautelosos, prudentes, olhando, ok? Olha para cá, olha para lá, né? E não deixar ninguém nos enganar. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando ele diz eu sou o Cristo, está falando de pseudos profetas, de pastores falsos, né? Que enganarão a muitos com muitas conversas. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Estamos vendo isso? Quanto tempo? Olhai, não vos assusteis. O que Jesus está dizendo para nós? Que nós devemos fazer o quê? Não ficar assustado com essas coisas, não é? Porque é mistério que isto tudo aconteça. Está dizendo que isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Já pregamos sobre isso, o que significa nação contra nação, reino contra reinos. Haverá fomes. Morre milhões de pessoas de fome por ano, mais de milhões de fome. E pestes. O que nós estamos vivendo? Ele não está falando de uma peste, está falando de pestes. Terremotos têm acontecido sempre, em vários lugares. Mas, disse o Senhor, todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. O princípio das dores. No versículo 21, ele diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Amados, nós hoje estamos vivendo essas aflições como nunca aconteceu. Como nunca aconteceu. Esse vírus Covid, ele tem tantas variantes, tantas mutações, que os médicos, cientistas ficam apavorados tentando descobrir que mutação é essa, que coisa terrível é essa. Ele atinge a cabeça, a planta dos pés, todo o corpo, inclusive a mente. Esse vírus, ele destrói. Algumas pessoas têm sintomas diferentes uma das outras, de acordo com o organismo da pessoa. Algumas pessoas saem não curadas, restabelecidas, mas com sequelas terríveis. Memória, não consegue andar, tem que fazer fisioterapia, não consegue falar, não consegue comer. Tem pessoas que sobreviveram, mas que estão numa cadeira de rodas, completamente debilitadas. Coisas terríveis, que não dá nem para explicar. 24, olha o que Jesus fala novamente no versículo 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos, ou seja, profetas, dando profetadas, falando coisas aí, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, olha só, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Engana. Eis que eu vou-lo tenho predito. Eu estou falando isso. Disse Jesus Cristo. Muito bem. Mas, algumas pessoas dizem assim, muitas pessoas dizem, olha, a pessoa morreu, foi para a última morada. A última morada. É o tema que nós vamos falar hoje. Nós estamos preparados para a última morada? Quantas pessoas morrem por dia no mundo? São milhões. Morrem de doenças, de atropelamentos, de suicídios, de homicídios, né? A Organização Mundial de Saúde informa que a cada 40 segundos, presta atenção, gente,
Eu estou falando de 40 segundos. Cerca de 4.000 pessoas morrem por dia. Cerca de 4.000 pessoas morrem por dia de doenças relacionadas, sabe a quê? Diarreia. 40 segundos uma pessoa morre por diarreia, que é uma das principais causas de morte no mundo. Mas a diarreia vem do quê? Várias doenças. Várias doenças. Infecção intestinal, o Covid provoca diarreia, sei lá, um monte de doenças. Se você for no Google lá e perguntar as doenças que causam diarreia, você vai ver uma infinidade lá. E em 40 segundos morre uma pessoa de diarreia. Não é de Covid, não. De diarreia. Na média, os cartórios registram 3.221 óbitos por dia. Isso no Brasil. 3.221 óbitos por dia, enquanto este ano, segundo do mês passado, até o momento, esse número é de 3.268 pessoas morrem por dia. Mas não é de Covid, de outras doenças, podendo, portanto, apresentar variações para mais ou para menos a partir dos próximos meses. Mais de 3.000 pessoas estão morrendo por doenças, suicídio, acidentes, não está incluso o Covid-19, que já morreram no Brasil durante esse período todo até a semana, mais de 420.000 pessoas morreram de Covid. Então, aquelas 3.228 mortes por dia não é de Covid só. Somando a de Covid, dá quase 7.000 pessoas que morrem por dia no Brasil. Pessoas que morrem de atropelamentos, que morrem de suicídio. Qual a grande certeza que nós temos, gente? A grande certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Não é verdade? Você tem certeza. Eu não vou ficar para semente até Jesus voltar, quem sabe ele volta antes, né? Nós vamos ver em Eclesiastes, eu até pus uns papelzinhos aqui, porque a minha Bíblia é nova, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, olha só, você tem certeza que você vai morrer, né? Não é verdade? Eu tenho também. Bom, se Jesus voltar antes, eu espero estar com ele, né? Nós estamos falando da última morada, nós estamos preparados? A última morada não é o cemitério. Não é o cemitério. A última morada não é o cemitério. Estamos realmente preparados? Olha aqui, porque os vivos sabem que hão de morrer. Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ao esquecimento, a sua memória ficou esquecimento. Morreu, morreu, acabou. O espírito dado por Deus, o fôlego, vai para Deus, sim, vai. Mas não há lembrança no sepulcro, no caixão lá enterrado. No Eclesiastes 2, versículo 16, diz, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Quer dizer, não importa o grau de conhecimento, de formatura, é o tolo, é o sábio, vai para o mesmo lugar, não é esquecimento. Nós estamos realmente preparados, amados, para a última morada? Não é o cemitério. A última morada não é o cemitério. As pessoas passam em frente do cemitério e falam, é a nossa última morada. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá em João 14. João 14. Olha o que disse Jesus, João 14, capítulo 1 em diante. Olha que Jesus diz, coisa linda que nós devemos viver, reviver e pensar, refletir na nossa mente todos os dias. João 14, 1 diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fica com o coração perturbado.
pelas consequências terríveis, pelas aflições, pelas tribulações, pelas situações que você está vivendo, às vezes de risco, situações de beco sem saída, de clausura. Não pense em coisa ruim, pense no positivo, pense nas coisas boas. Não se turbe o vosso coração. Não fique apavorado, não fique aflito, não fique agoniado, não fique angustiado na situação que você está vivendo hoje. Jesus disse para você: não se turbe o vosso coração, não se apavore, não entre em pânico, não tenha medo. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Não fique apavorado, crê em Deus, confie nele, coloque as suas preocupações nele, viva diante dele, com ele, prostrado diante dele, clamando, e crê também em mim, em Jesus Cristo, que derramou seu sangue tão precioso para nos salvar, nos aliviar e nos orientar através da palavra. Versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando moradas, lugares celestiais, especiais. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus está dando para nós esse conforto. E quando é que Jesus conversou com esses seus discípulos? Em particular. E para todos aqueles que creem em seu nome, e em Deus, e em Jesus Cristo, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus veio, durante 3 anos e pouco, passou com os seus discípulos, ensinando as pessoas, orientando as pessoas, curando, ressuscitando pessoas, limpando pessoas, instruindo pessoas, encorajando pessoas, durante 3 anos e meio. E ele disse: eu vou preparar moradas para vocês, e eu vou vir e vou levar vocês. Olha que coisa linda! Já pensou, todos nós ajoelhados, olhando para o céu e vendo Jesus descendo, vindo, que diz a Bíblia, todo olho o verá? Que maravilha será isso? E diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, Tomé sempre, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho, Senhor? Você está falando tudo isso? Daí disse Jesus para o Tomé: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e tendes visto. Quer dizer, olhando para Jesus, está olhando para Deus. Quando olhamos para Jesus, estamos olhando para Deus. Quando olhamos para Jesus e reconhecemos o sacrifício, nós temos uma ligação direta, é um elo direto, é uma conexão direta com Deus. Por isso que quando nós oramos em o nome de Jesus, nós estamos falando com Deus. Isso nós temos que pensar e refletir, que tudo que está acontecendo nesse mundo, que nós estamos envolvidos nele, e graças a Deus, Jesus fazendo milagres, pessoas falam de morte, 400 e poucas mil mortes no Brasil. Quantos curados? Milhões de pessoas curadas. Milhões de pessoas curadas. Milhões de milagres acontecendo. Amados, a volta de Jesus Cristo será um acontecimento muito importante. Essa volta acontecerá no fim dos tempos. O Filho de Deus não nos abandonou, porque está escrito na palavra.
Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar todos os seus filhos salvos para o céu e, o mais importante, julgar todos os povos. Nós vamos estar preparados? Nós temos que estar preparados. Você tem que preparar o seu coração, você tem que preparar a sua pessoa, você tem que orientar e preparar a sua família, você tem que ajudar e preparar as pessoas com quem você mantém contato. Diz a palavra, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Está em Mateus 24, 44, o Messias. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25. O que está dizendo? Que tem muitas pessoas que acabam aprendendo as coisas de Deus, que aceitam Jesus como o Senhor da sua vida e que de repente fica frio, esfria. É o que está aqui em Mateus, né, que nós lemos, né? Por aumentar a iniquidade, a fé das pessoas esfriariam. Por aumentar a iniquidade, tanta iniquidade. A iniquidade é prazeres desse mundo. Mas esse texto que acabamos de falar significa que na comunidade nós temos que viver encorajando as pessoas que estão conosco, que se associam conosco. Não abandonar a fé, não abandonar a congregação como muitos fazem. Não vou mais na igreja, agora tem pandemia, não vou mais na igreja. Não vou, meu Deus do céu. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Lá em Mateus 24, 42, nós temos que ter paciência. Jesus pode vir amanhã. Quem sabe isso? Pelas coisas que nós estamos observando, se você vai analisando, vai lendo a palavra de Deus, vai pedindo a explicação do Espírito Santo, você vai com certeza verificar, meu Deus, Jesus está ali. Jesus está ali em Terenos. Jesus está ali em Rochedo. Jesus está vindo. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Está em Apocalipse 22, 12. Isso é, para nós, o quê? Uma recompensa. Uma recompensa. Eis que estou vindo. Não vou tardar, não. Eu vou chegar daqui a pouco. Eu estou aqui chegando. Já estou preparando os anjos. As trombetas estão quase preparadas. Para quando tocar as trombetas, Jesus voltar, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. 1 Pedro 4,7. O que o apóstolo está dizendo? Que nós devemos vigiar e orar. Primeiro, vigiar. Muito bem, quando Jesus estava naquela agonia, no Jardim das Oliveiras, que ele sabia que seria preso, porque ele tinha uma missão a cumprir, mesmo assim ele chegou em oração, disse para os seus 3 discípulos, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Jesus foi orar 3 vezes, ele fez isso. Vigiai e orai, vigiai e orai. Muito bem, então nós temos que estar o quê? Vigiando. O que é vigiar, amados, amadas? Vigiar é ficar alerta, sempre alerta. É estar de olho no gato e outro no peixe, né? É ficar olhando, é ficar observando os acontecimentos, é ficar orando, vigiando as coisas que estão acontecendo ao seu redor e orar para que Deus te livre das tentações, dos inimigos ocultos, dos gratuitos. Tem inimigos declarados, tem pessoas que querem o teu mal, tem pessoas que querem puxar o teu tapete, tem pessoas que querem destruir a tua vida, querem destruir a tua família, tem pessoas que querem te sugar todo o teu sangue e deixar você cadavérico. Tem pessoas que é do mal,
mesmo na situação que estão vendo, que está acontecendo, mas eles querem destruir. É bíblico isso. Inimigos gratuitos, você ajuda, e pessoas se voltam contra você. Está lá nos Salmos. Davi sofreu isso, ajudou, deu pão, deu emprego, deu trabalho, deu tantas coisas para as pessoas, e eles se voltaram contra ele, até o seu próprio filho, que queria tomar o trono de Davi, reuniu um exército, mas o que aconteceu? Foi derrotado, porque Davi estava com Deus. Se você estiver com Deus, não se distancie de Deus, achega-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Está na palavra, e essa palavra é forte e ela tem que edificar a tua mente e o teu coração. Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus era, é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Quer dizer o que, amados? Vida eterna, confiabilidade de Deus. E diz ainda, eis que venho sem demora. Olha que coisa linda. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Eu quero repetir isso. Presta atenção. Eis que venho sem demora. E o que quer dizer? Eis que venho sem demora. Quer dizer que já está vindo. Está chegando. Temos que estar preparados. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é? A fé, a palavra de Deus, para que ninguém te roube aquilo que você tem. A sua fé inabalável, a sua fé divina, sua fé vívica em Jesus Cristo. Tome a tua coroa. Está em Apocalipse 3:11. Isso quer dizer o quê? Recompensa e paciência. Atos 1, 10 e 11. Olha que coisa linda. Vamos abrir aqui em Atos. Capítulo 10, versículo 11. Olha que coisa linda, 10. Aliás, Atos 1, 10, 11. Ô, meu Pai. É o que aconteceu, né? Olha aqui, coisa linda. E estando com os olhos fitos no céu, isso os apóstolos, quando Jesus chegou perto dele, né? Estava ali falando com eles, né? Então, veja bem, estavam todos reunidos ali. E quando dizia isso, vendo eles, aliás, versículo 10, aqui. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus estava subindo aos céus, né? Fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos estavam ali junto com os discípulos de Jesus subindo, não é? Coisa linda, já imaginou que coisa linda? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O que os anjos estavam dizendo para os discípulos? Olha, vocês estão vendo Jesus subindo? Coisa linda, não é? Subindo entre as nuvens, depois desapareceu lá em cima. Falou, do jeito que vocês estão vendo, ele virá. Vocês vão ver, todos verão. Todos verão. Todos verão. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, distância de caminho de um sábado, e foram digerindo isso aí, essa visão de Jesus subindo. Coisa linda, né? Ele já foi mais, mas já está chegando. Isso é um alerta divino. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Está lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 28. Isso mostra para nós o quê? Confiança que ele vai voltar mesmo. Cautelai-vos, porém,
dos falsos profetas. Gente, o que tem de profeta aí falando, você vê às vezes na televisão, na internet, pessoas falando coisas absurdas e fica apenas pedindo dinheiro. As mensagens desse povo é só pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. É lógico que a obra precisa de dinheiro, mas do jeito que fazem, pelo amor de Deus, coisa de doido. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está lá em Mateus 7,15. Uma profecia que também é um aviso. Você não pode ser enganado com isso. Você tem que estar alicerçado na Bíblia de Deus. Que você tem que dar o dízimo? Sim, lógico, com certeza. Que você tem que dar a oferta? Sim, com certeza. Mas você não pode ter a mente lavada, a mente conscientizada de forma errada. Dê a sua casa para a igreja, dê o seu carro para a igreja, dê isso para a sua igreja. E você fica sem nada. Tem pessoas que dão o salário inteiro e fica sem nada, passa fome. Não é isso que diz a palavra, não. O dízimo é 10%. A oferta é do coração. E a palavra de Deus, o apóstolo nos ensina que nós devemos ofertar com alegria no coração, não que se fosse uma obrigação. Você tem que ver as necessidades da igreja que você congrega e sim ajudar e participar. Não é somente com recursos financeiros, mas também com você trabalhando em benefício da sua comunidade. Cuidado com o que pensamos e falamos. Gente, nos dias que antecedem a chegada de Jesus, o que a língua pode fazer? O que a língua pode fazer antes de Jesus chegar? Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 13, que diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias tentações. O que ele está dizendo? Que nós devemos ficar alegres quando cair em tentação. Algumas pessoas não entendem, falam que eu vou ficar alegre quando eu estiver sendo tentado. E olha, tentação tem de monte, todo dia, toda hora, todo instante. Não é verdade? Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Porque quando você é tentado, que existe, através da paciência, é a prova da sua fé em Deus. Não vou cair em tentação. Você não ora a oração que Jesus nos ensinou, né? Não nos deixei cair em tentação e nos livre, não é? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, a paciência na situação que estamos vivendo de tribulação é um ponto principal de exercer e provar a nossa fé. Eu tenho paciência, vai melhorar, as coisas vão passar, Jesus está voltando, as aflições passarão e vamos mostrar que sim. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em gosto se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se, irmão, abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosura de aparência do seu aspecto parece, assim murchará também. Rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta coisa alguma. Então nós devemos estar preparados por qualquer tentação que pode nos sobrevir. E você, a sua linguinha, aquilo que você fala, aquilo que você às vezes tropeça, né?
falando o que não deve, porque é porventura algo que pode acontecer e destruir a tua vida. Ou seja, as pessoas falam coisas que não devem, destroem as pessoas, liquidam com as pessoas. Então é preciso tomar muito cuidado com a língua, porque a língua, o que ela pode fazer na vida das pessoas? Fazer você tropeçar. Olha o que diz aqui. A língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. Lembre-se, gente, meus amados irmãos e irmãs, a língua é como fogo. E você sabe disso. Como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quer dizer, ela muda situações. A pessoa fala uma coisa, uma fofoca, né? A pessoa conta para outra e vai mudando, muda o curso, e vai aumentando, e vai fazendo coisa terrível. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais, do mar, e se a mansa foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. E é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Cuidado. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, tudo isso está acontecendo na nossa vida e nós devemos tomar muito cuidado. O que nós devemos fazer é justamente abençoar as pessoas, só isso. Vigiar, orar, abençoar as pessoas. Deixa que cada pessoa cuide de si, ela vai responder para Deus, você ora por elas. Jesus mesmo disse, olha, orai pelos vossos inimigos, aqueles que vos perseguem. Então é isso que nós devemos fazer. Agora, o consolo que nós temos, e que nisso nós temos que ter na nossa mente, está em Apocalipse, lá no capítulo 21, quase no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Nós já estamos encerrando. 21, que diz assim, 21, de 1 a 5. Eu vi um novo céu, é João vendo o que Jesus estava revelando para ele, né? Vou melhorar a minha postura aqui, para ler a palavra de Deus. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Maravilha isso, vamos refletir, vamos meditar nessa palavra. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada pelo seu marido, ou seja, junto com o seu marido. Jesus e a igreja. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus. E Deus, olha isso que é maravilhoso, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quantas pessoas estão aí, mais de 400 mil famílias chorando, aliás, mais de 1 milhão de pessoas chorando por mês, milhares por dia, porque seus entes queridos partiram, deixaram a sua cama, deixaram o seu cobertor, deixaram as suas fotos, deixaram o seu celular, deixaram as coisas pessoais. E quando um familiar vai lá no quarto do homem que morreu, da mulher que morreu, da filha que foi perdida, olha e chora, vê as fotografias, vê as lembranças. Gente, coisa mais triste que existe, não é verdade? Muito triste. Vamos lembrar daquela viúva que estava enterrando o seu filho. Ela não tinha condição de mais nada. Aquele cortejo encontra Jesus, Jesus ressuscita aquele menino. A alegria, o que Jesus fez? Enxugou as lágrimas daquela viúva. O que Jesus fez? Enxugou as lágrimas daquela viúva e fez ela voltar a viver junto com o filho. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor,
nem clamor, porque já as primeiras coisas passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando nós meditamos na palavra e tudo que Jesus nos disse através do Evangelho, as profecias reais da Bíblia, nós só temos que ter o quê? Ousadia e coragem para enfrentar tudo isso que está acontecendo no mundo que nós vivemos, na cidade, no estado, no país que nós vivemos. É crer, somente crer, não tem mais, crer somente. O milagre vai acontecer, as coisas vão passar e nós veremos Jesus Cristo vindo e consertando o que tem que ser consertado. Nós temos que estar preparados para isso. Onde é a sua última morada? No céu, com Jesus. Uma nova terra, no novo céu. Estamos preparados para isso? Se não estamos, vamos nos preparar a cada dia com a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que nós temos e que nós precisamos meditar, ler e meditar, como diz a palavra, meditar nela dia e noite. É isso que nós precisamos. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor, pela Bíblia, pelos profetas, pelos que falaram a sua voz e está escrito na palavra de Deus, os alertas. Agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor nos enviou para que possamos ter fé nele, crer nele e ter a vida eterna. Agradecendo pelo Evangelho, pelos seus apóstolos, Jesus, pelos ensinamentos, agradecendo pelo Apocalipse, pela revelação ao apóstolo João, porque ali está tudo o que vai acontecer, que está acontecendo, e também a esperança que nós temos de que tudo vai melhorar, que nós vamos passar por essa situação, vamos passar por esse deserto, porque mesmo no deserto o Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos ter. Agradecemos estamos, Pai, agradecidos estamos pela vida, pela família, agradecidos estamos pelos milagres, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos feito. Nós estamos observando os milagres que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem feito, mas muitas pessoas não creem, Senhor. Mas o Senhor está presente, o Senhor está vivo. Nós não estamos distantes de Ti, Senhor, nós estamos ligados em Ti através de Jesus Cristo, nosso Senhor, agradecidos pelas palavras, pelos ensinamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a ter mais fé, Pai, através da sua palavra, que os anjos estejam conosco, nos auxiliando, nos ministrando, Senhor, nos protegendo, como diz a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor nos dá sabedoria, entendimento da sua palavra, que o Senhor nos ensina a vigiar, que o Senhor nos ensina a orar, que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor ouça os nossos clamor, porque diz a tua palavra: clama a mim e responder-te-ei e mostrarei coisas ocultas que não sabes. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor diz lá no Evangelho, o Senhor diz lá em Jeremias, que o Senhor nos traz um plano, Senhor. Esse plano maravilhoso não é de morte, não é de desespero, é um de esperança, de alegria. Esse plano que nós queremos para a nossa vida, que o Senhor tem dado para nós. Mas diz a palavra também, você tem que orar, você tem que estar junto de mim, né? E vai orar, e eu vou responder. Ó Deus, maravilhoso é o Senhor. Tua palavra é tão viva, tão maravilhosa, que nós estamos aqui agradecidos e emocionados, agradecendo o Senhor por esse privilégio de poder levar a sua palavra a milhares e milhares de pessoas, que elas se convertam ao Senhor, que elas reflitam e meditem na palavra, para que elas possam entender realmente que a última morada é com o Senhor Jesus. Queremos estar preparados, esperando a noiva chegar, Pai. Nós queremos fazer parte desse banquete celestial. Nós queremos fazer parte, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos tem preparado, essas moradas no céu, Pai.
Nós cremos nisso porque é Jesus que falou e nós cremos em Jesus Cristo. Ó Pai, agora eu quero pedir, Senhor, por tantas famílias que estão desesperadas, que perderam seus entes queridos, milhares de famílias, Pai, console o coração delas, dê ânimo, dê força, dê vigor. Ó Pai, nós sabemos que famílias foram extintas, morreu o pai, morreu a mãe, morreu os filhos, Senhor. Eu sei de um caso de uma moça que ficou sozinha com apenas 12 anos de idade, porque perdeu toda a família, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus eu peço, Pai. Milhões de pessoas passando fome, Pai, crianças sem ter o que comer, Pai. Quando nós vamos almoçar, eu lembro, Pai, de crianças que não têm o que comer, Senhor. Traga para eles a provisão, meu Deus, em nome de Jesus. Que esses governantes se conscientizem, Pai, a respeito disso, Deus. Que o presidente, os governadores, prefeitos, autoridades, ministros acordem, Pai. Porque o povo está sofrendo, Senhor. Aumenta tudo, aumenta os gêneros alimentícios, cesta básica, absurdo, ninguém consegue comer, Senhor. Enquanto sabemos grandes produções, exportações, milhões de exportações, o PIB subindo, as exportações crescendo, os banqueiros enriquecendo, Pai, e o povo passando fome. Desempregados, ó Deus, eu levanto esse clamor nessa noite. Venha em nosso socorro, em socorro dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, ó Pai, pela misericórdia nós oramos e clamamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, só Deus mesmo para nos ajudar nessa situação. Eu peço a toda a igreja, as pessoas, não importa a hora, não importa o lugar, clama a Deus. Ele diz no Salmo 50:15, invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós temos que orar e vigiar. Temos que orar. Do dia 13 de maio ao dia 23 de maio, o mundo inteiro estará em oração. 24 horas. É uma união de todos aqueles que conhecem e reconhecem Jesus como Senhor da sua vida. Do dia 13 de maio ao dia 23 de maio, o mundo inteiro estará em oração. 24 horas. Não importa a hora, se de madrugada, de manhã, de tarde, tira 10 minutos para orar. Tira 10 minutos para clamar pela tua vida, pela tua família, pelos teus amigos, pelas pessoas que não têm fé, pelas pessoas ainda que são incrédulas, pessoas que são nécias, pagãs, pessoas que, não há Deus. Vamos orar por elas para que elas se convertam. Nós temos que estar preparados para a grande morada, a nova morada, a última morada. Não podemos ser egoístas, de querer só para mim, só para minha família, só para a pessoa que eu conheço. Não, por todas as pessoas. Jesus veio por todos. Jesus veio para aqueles que têm fome e pecadores. Vamos fazer isso, ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Comunidade Portas Abertas, culto presencial. Quinta-feira, às 19 horas, presencial. Avenida Mato Grosso, 1393. Estaremos esperando por você. Quinta-feira, às 19 horas, culto presencial com toda a biossegurança. E domingo, às 18 horas, também presencial com toda a biossegurança. Avenida Mato Grosso, 1393. Esperamos por vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana.